O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 9 de novembro de 2025. Este programa tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, da Padaria e Confeitaria Roma e do Instituto Unimed RS. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre o pedido de ajuda à Rússia feito por Nicolás Maduro. Nova York, que passa a ser governada por um muçulmano socialista. O que esperar da COP30? E a descoberta de um tesouro brasileiro em Caçapava do Sul. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou com a possibilidade de que os dias de Nicolás Maduro à frente da Venezuela estejam contados. A declaração foi dada à emissora americana CBS no momento em que as ofensivas de Washington perto do país sul-americano completam 2 meses. Trump disse duvidar de uma guerra com a Venezuela, mas, ao ser questionado sobre a queda do ditador em um futuro próximo, respondeu: "Eu diria que sim. Acho que sim." Os Estados Unidos parecem estar trabalhando para alcançar esse objetivo. Nos últimos 2 meses, o país já matou mais de 60 pessoas que estavam em barcos no Caribe e no Oceano Pacífico, sob a justificativa de que as embarcações transportavam drogas sem mostrar evidências disso. O esforço militar, que envolve ainda o envio de navios para o Caribe e caças para Porto Rico, é visto amplamente como uma forma de pressionar Maduro a deixar o poder. Washington afirma que o ditador lidera uma rede de tráfico de drogas chamada Cartel de Los Soles, cuja existência é negada pelos venezuelanos. E enquanto aumentam as ameaças de Donald Trump, o venezuelano Nicolás Maduro está recorrendo à ajuda da China e da Rússia para enfrentar uma possível invasão do seu território. Quem nos conta esses detalhes é Hoje no Mundo Militar. Documentos internos dos Estados Unidos revelam que Maduro teria enviado cartas para Vladimir Putin e Xi Jinping, solicitando, em caráter de urgência, apoio militar e logístico diante da ameaça cada vez mais iminente de ataque americano visando derrubá-lo do poder. Segundo as informações disponíveis, a carta para Putin solicita auxílio para a renovação das capacidades aéreas e de defesa aérea da Venezuela. E entre os pedidos estão a restauração de aeronaves Sukhoi Su-30 Mk2, o envio de mísseis, principalmente antinavio, e radares. Além disso, Maduro pediu um plano de financiamento de médio prazo com a Rostec, o conglomerado russo de defesa, para a aquisição de novas armas.
Maduro também se voltou para a China de Xi Jinping, outro grande fornecedor de defesa para a Venezuela, buscando uma expansão da cooperação militar entre os dois países, principalmente na área dos radares. O objetivo seria enfrentar a crescente escalada das tensões com os Estados Unidos, com Maduro sabendo que, se contar com o apoio da Rússia e da China, poderá ter mais chances de resistir às pressões externas e manter o seu regime no poder. A relação entre a Venezuela e a Rússia começou nos tempos de Hugo Chávez, que, diante do afastamento dos Estados Unidos, iniciou um processo de compras maciças de armamentos russos, como helicópteros, blindados e caças Sukhoi, com o resultado tendo sido a quase completa russificação das Forças Armadas venezuelanas, que operam hoje, na sua maioria, equipamentos, veículos e aeronaves de projeto soviético e de fabrico russo. No entanto, o apoio russo, apesar de sólido, tem sido questionado nos últimos anos, com muitos dos equipamentos comprados estando já obsoletos ou não operacionais. E a Rússia, apesar da sua presença, tem se mostrado menos disposta a investir no país, dado o cenário político atual e a guerra em curso na Ucrânia. E, de fato, de uma longa série de investimentos prometidos há alguns anos, apenas uma fábrica de munições para fuzis Kalashnikov foi construída na Venezuela. Outro ponto crucial é a economia, com a Venezuela, em grande parte dependente das exportações de petróleo, enfrentando graves desafios devido às sanções impostas pelos Estados Unidos. A Rússia, que também sofre com sanções ocidentais, vem tentando estreitar os seus laços com o regime venezuelano, principalmente na área de petróleo e gás. Mas, com as novas sanções americanas contra petrolíferas russas recém-anunciadas por Trump, e com a Europa apertando ainda mais as sanções contra a frota russa de petroleiros clandestinos, conhecida como a Frota Fantasma, essa aproximação tem sido ainda mais dificultada, limitando muito as opções de financiamento do regime de Maduro. A Venezuela tem um grande valor estratégico para Moscou, não apenas pela sua posição geográfica, mas também pelos seus recursos naturais, com as vastas reservas de petróleo e o gás venezuelanos sendo de grande interesse para Putin. No entanto, por todos os motivos destacados aqui, parece muito pouco provável que todos os itens solicitados por Maduro sejam realmente entregues a tempo. Por outro lado, a China vê na Venezuela uma ótima oportunidade para expandir a sua influência na América Latina. A parceria com Pequim se concentra principalmente em acordos de infraestrutura e investimentos de longo prazo, mas também com uma forte presença na defesa, principalmente sob a forma de radares de longo alcance, essenciais para a defesa contra ataques aéreos. O que fica bem evidente dessas cartas é uma tentativa desesperada de Maduro para preservar a sua posição no poder, buscando todo o apoio possível de aliados tradicionais. Mas a Rússia, com seus próprios problemas internos e a crescente necessidade de priorizar a sua invasão na Ucrânia, não tem recursos disponíveis para ajudar um aliado tão distante, como ficou bem evidente ao não ter sido capaz de apoiar o Irã. Xi Jinping, pelo seu lado, não tem agora grande interesse em atrair a ira de Trump, principalmente na atual fase de aproximação e de trégua na guerra tarifária entre os dois países. Com isso tudo parecendo indicar que Maduro, apesar dos seus pedidos desesperados por ajuda, não terá tudo o que precisa para garantir a sobrevivência do seu regime se os Estados Unidos decidirem realmente avançar com ataques visando a sua queda. Nesta quinta-feira, o presidente Donald Trump anunciou que não fará ataque à Venezuela. No entanto, ele não abre mão da sua intenção de, por alguma forma, derrubar a ditadura de Nicolás Maduro. A seguir, um muçulmano socialista vai governar Nova York.
O prognóstico se confirmou. A maior cidade da maior potência capitalista do mundo passará para um regime socialista. Transporte público gratuito, creche gratuita, supermercado do governo municipal para fornecer produtos subsidiados, aluguéis congelados e outras benesses mais decorrentes do sistema. Tudo isso se soma o fato de a cidade passar a ser governada por um jovem muçulmano de 34 anos, nascido em Uganda e filho de imigrantes indianos. Ou seja, um terremoto sacudindo os tradicionais preceitos estadunidenses. Zoran Mandani, o vencedor, desafiou até mesmo o tradicional Partido Democrata, que, embora sempre tivesse uma postura mais de centro-esquerda em contraponto aos republicanos de centro-direita, sempre resistia em aderir às teses socialistas. In this moment of political darkness, New York will be the light. Here, we believe in standing up for those we love. Então, a primeira consequência é um racha do Partido Democrata, dando lugar pela primeira vez a uma vitória das teses defendidas pelo senador Bernie Sanders e pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez. A tentativa desesperada do partido buscando evitar a vitória de Mandani cedeu com o ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo. Ele, que foi derrotado na convenção do partido que apontou o candidato à prefeitura, resolveu concorrer no pleito municipal como candidato independente. Não levou. Conseguiu 41,6% dos votos, enquanto que o jovem socialista alcançou 50,4%. A divisão ficou marcada por dois expoentes do Partido Democrata. Enquanto o ex-presidente Barack Obama resolvia apoiar Mandani, o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, que é senador justamente pelo estado de Nova York, negava o apoio. Mas, como se observa, prevaleceram as promessas de Mandani, que hoje é deputado pelo Queens. Promessas de tornar a cidade mais barata e acessível para os nova-iorquinos. Estamos respirando o ar de uma cidade que renasceu. Escolhemos a esperança diante do dinheiro graúdo e das ideias pequenas, declarou ele em seu discurso de vitória. E é no dinheiro graúdo que ele também quer faturar, com uma outra iniciativa bem esquerdista: taxar os ricos. O partido também conseguiu vitórias importantes para governar duas mulheres, né, que serão governadoras de Nova Jersey e da Virgínia, né, a Cheryl de Nova Jersey, a Spanberger de Virgínia. Aliás, elas foram colegas de quarto na universidade, agora vão comandar também dois estados importantes. Tudo isso acontece há exatamente um ano das eleições legislativas, as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, no momento em que Donald Trump tem uma baixa taxa de aprovação e enfrenta do que já é o maior shutdown ou paralisação do governo, da máquina pública americana da história. O recorde anterior foi do próprio presidente Donald Trump no seu primeiro mandato, no ano de 2019. Hoje ele entra nesse 36º dia. Isso tudo fez números, por exemplo, houve um comparecimento recorde às urnas, maior número em mais de 3 décadas de pessoas que compareceram às urnas para votar e elegeram essa pessoa que já faz história. As duas candidatas eleitas em Nova Jersey e na Virgínia têm uma plataforma mais centrista, são consideradas democratas mais socialistas, mas não Mandani. Mandani tem uma pauta muito arrojada que prevê a gratuidade dos ônibus municipais, das creches e o congelamento dos preços dos aluguéis e a taxação de grandes fortunas. Goste-se ou não dele, temos que admitir que o cara tem carisma e que o cara mexe com Donald Trump. A vitória de Mandani também chocou o atual maior líder republicano, o presidente Donald Trump, cujo candidato do partido na presente eleição, Curtis Sliwa, alcançou apenas 7,1% dos votos.
Fiel aos seus rompantes, Trump já ameaçou suspender toda a ajuda federal à cidade de Nova York. De sua parte, o jovem vencedor, dirigindo-se ao presidente, declarou: "Para chegar a qualquer um de nós, você terá que passar por todos nós." E, numa outra provocação a Trump, disse que a partir desta noite a cidade é liderada por um imigrante. Ou seja, tocou num outro ponto crítico de Trump, que é o combate à imigração. A vitória de Mandani esteve respaldada na juventude, que constituiu um exército de mais de 100 mil voluntários que entraram de corpo e alma na campanha eleitoral. E este é justamente um setor que sabe usar as redes sociais e todos os mais modernos sistemas de comunicação para difundir suas ideias. Esses voluntários se organizaram por bairros, trabalhando desde as 6 da manhã até o anoitecer, sendo que depois disso se faziam presentes em eventos, festas comunitárias, exposições, espetáculos de toda a natureza, etc, etc. Assim é que, para desespero dos setores mais conservadores dos democratas, este contingente ganhou força e começa a deflagrar um novo cenário do processo eleitoral dos Estados Unidos. O que antes era impensável começa a ganhar corpo na maior cidade do país. No entanto, tudo vai depender de como o jovem imigrante muçulmano irá se conduzir à frente da maior cidade do país que o adotou. Se tiver sucesso, estará impulsionando o setor mais à esquerda dos democratas para uma candidatura à presidência nas próximas eleições. E neste caso, ironicamente, é possível que Trump não atrapalhe muito o andamento da administração em Nova York. Isso porque o impulso para uma candidatura democrata de extrema esquerda na próxima eleição para a presidência pode favorecer uma vitória dos republicanos. A seguir, Ucrânia em situação cada vez mais difícil. Após assumirem e elevarem o gasto militar com a Ucrânia com a volta de Donald Trump ao poder em janeiro, os membros europeus da Aliança Atlântica demonstram dificuldade em manter o apoio a Kiev. Os Estados Unidos, por sua vez, não desembolsaram um centavo novo neste ano. A ajuda europeia despencou depois de firmarem um acordo com Trump, no qual repassariam armas compradas dos americanos ao país invadido pela Rússia, aliviando a carga do até então majoritário apoiador de Kiev. Segundo dados do alemão Instituto Kiel, desde que o republicano assinou em 14 de julho com a OTAN o programa Lista de Requisitos Prioritários para a Ucrânia, na sigla em inglês, o envio de ajuda militar caiu 43% na média mensal, ante o registrado de janeiro a junho desse ano. Se não fosse um envio anunciado pelo Canadá, um dos 32 membros da OTAN e um dos 8 países que aderiram ao PUR, a queda seria de 57% entre os europeus da OTAN, segundo a instituição. Isto, logicamente, está permitindo que a Rússia vá avançando em território ucraniano. O exército russo conseguiu avanços constantes na Ucrânia em outubro, concentrando seus ataques na parte oriental de Donetsk.
Uma análise feita a partir de dados do Instituto para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, indica que a região sofreu os combates mais intensos dos quase 4 anos de guerra e a Ucrânia agora se esforça para manter o controle da importante cidade de Pokrovsk. As informações do Instituto apontam que Moscou tomou 461 km² da Ucrânia durante o último mês, um ritmo que coincide com o avanço médio mensal deste ano, mais abaixo do aumento registrado em julho, quando a Rússia tomou 634 km². A Rússia agora controla 81% da região de Donetsk, que afirma ter anexado e pela qual luta pelo controle. Moscou exigiu que a Ucrânia retire suas tropas da área, assim como das regiões de Luhansk, Kherson e Zaporizhia, como condição prévia para manter as negociações de paz, o que Kiev classificou como inaceitável. No total, a Rússia controla, ou diz controlar, 19,2% da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia, que anexou em 2014, e partes de Donetsk e Luhansk, tomadas por separatistas apoiados por Moscou antes do início da invasão russa em grande escala em fevereiro de 2022. No auge de sua invasão, em março de 2022, a Rússia controlava 27,7% da Ucrânia. Posteriormente, Kiev expulsou as tropas russas de amplas áreas do leste e do sul do país. Em outubro, segundo uma análise com base em dados ucranianos, Moscou também lançou mais mísseis contra a Ucrânia do que em qualquer outro mês desde pelo menos o início de 2023, durante ataques noturnos direcionados especificamente à rede elétrica. Ao todo, foram 270 mísseis contra o país no último mês, 46% a mais do que em setembro, um recorde desde que a Força Aérea Ucraniana começou a publicar relatórios diários no início de 2023. A Rússia mira a rede elétrica ucraniana pelo 4º inverno consecutivo, o que Kiev denuncia como parte de uma estratégia destinada a enfraquecer a população civil ucraniana. O que se percebe é que nos últimos tempos a Ucrânia passou a perder terreno. E, pelo relato, também se constata que gradativamente a Rússia foi aumentando a sua dominação em território ucraniano. Assim é que, diante dessa situação, não se vislumbra um cessar-fogo no atual momento. O que se vislumbra é um aumento das tensões entre o leste e o oeste, com a Rússia aprimorando os seus testes nucleares. A Rússia elevou a aposta na disputa nuclear com o governo Trump, lançando neste fim de semana o primeiro submarino nuclear de série desenhado para empregar o Poseidon, conhecido como o torpedo do juízo final. O Khabarovsk foi lançado ao mar no sábado, dia 1º, com a presença do ministro da Defesa, Andrei Bosolov, e comandante da Marinha, Alexander Moiseev, que estourou uma garrafa de espumante no casco da embarcação no estaleiro Sevmach, em Severodvinsk, no Ártico. Foi uma surpresa não anunciada, mas com um timing específico. O Khabarovsk, um monstrengo com estimados 113 metros de comprimento e deslocamento de 10 mil toneladas, estava em lenta construção desde 2014. Ele é coberto de segredos, inaugurando uma nova classe de navios que deverá ter 4 unidades capazes de levar mísseis de cruzeiro, torpedos e 6 unidades do Poseidon, baseada em Kamchatka, no Pacífico. Assim é que o que está se vendo ultimamente é uma Ucrânia cada vez mais desprotegida e o tom do confronto nuclear subindo cada vez mais. A seguir, conseguirá a China suplantar os Estados Unidos como maior potência econômica do mundo?
A lista das 10 maiores economias do mundo vem se alternando gradativamente nos últimos tempos, porém mantendo no primeiro e no segundo lugar, respectivamente, Estados Unidos e China. Há muitas especulações de que a China em breve deve passar os Estados Unidos, especialmente depois do crescimento extraordinário que o país apresentou de cerca de 10% ao ano. Mas será que isso irá mesmo se concretizar ou não? Yolanda Paz, da Deutsche Welle, nos dá os detalhes. Há mais de um século, os Estados Unidos são a maior economia do mundo. E Trump está tentando defender essa posição com unhas e dentes. Ou melhor, com tarifas e protecionismo. Mas faz 20 anos que a China tenta alcançar os Estados Unidos. Será que em breve o gigante asiático se tornará a maior economia mundial? Sriparna Pathak, professora da Universidade Global ou Peijing. Existem várias projeções e previsões que indicam que a China poderá se tornar a maior potência mundial, possivelmente ultrapassando os Estados Unidos. E existem pontos-chave como o PIB nominal, exportações, reservas bancárias, liderança tecnológica em campos como inteligência artificial, energia solar e eólica e veículos elétricos. O dragão chinês contra a águia americana. No final, quem vai ganhar? Neste vídeo, vamos discutir isso em 5 pontos. Primeiro, Produto Interno Bruto. Por essa medida, os Estados Unidos são a economia mais poderosa do mundo, com um PIB de 29 trilhões de dólares em 2024, contra 18 trilhões de dólares do PIB chinês. Isso significa que 1/3 a menos de bens e serviços foram comprados ou vendidos na China em comparação com os Estados Unidos. Segundo, a ofensiva diplomática da China versus o protecionismo de Trump. A China é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. E o governo Trump está impondo tarifas pesadas contra o gigante asiático, entre 10% e 50% dependendo do produto. Para compensar isso, a China quer exportar mais mercadorias para outros parceiros. Em 2025, o ministro das Relações Exteriores chinês visitou vários países, incluindo mercados do sul global e da África. A China tem sido bastante proativa no uso da diplomacia para combater todas essas tarifas que agora vêm dos Estados Unidos. Em setembro de 2025, Xi Jinping, presidente da China, encontrou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em Pequim. Um sinal claro de que a China está buscando conquistar novos parceiros comerciais por meio da diplomacia. Yun Sun, diretora do programa China do Stimson Center. E também desenvolver o papel da China como líder, que fala em nome do Sul Global e representa o Sul Global, porque a China é a nação mais forte, com capacidade para fazer frente ao Norte Global. Terceiro, a China já é líder em vários setores da economia global. Ela é a número 1 do mundo em termos de quantidade de bens produzidos. A China lidera o ranking com mais de 27%, seguida por Estados Unidos com 17%, Japão, Alemanha e Índia. E a China também ocupa o primeiro lugar quando se trata de superávites de exportação. Ela tem superávites comerciais com cerca de 150 países. A China tem um superávit comercial de 989 bilhões de dólares, seguida por Alemanha, Rússia, Holanda e Irlanda. E a China também tem as maiores reservas internacionais. Donald Trump. China, eu gosto da China, eu amo a China. O maior banco do mundo é da China. Com mais de 3 trilhões de dólares, a China possui as maiores reservas de moeda estrangeira do mundo. Mas a dívida pública chinesa chega a cerca de 90% do PIB, o que coloca o gigante asiático no grupo dos países mais endividados do mundo. E o sistema de capitalismo de Estado subsidia tecnologias caras com bilhões de euros. Jan Bremer, presidente do Grupo Eurásia. Certamente isso permitiu que eles escolhessem vários campeões nacionais e investissem neles de forma consistente e em grande escala durante um longo período. Quarto, a China é líder mundial em tecnologias verdes, que são subsidiadas pelo governo. Li Shu, do Instituto de Política da Sociedade Asiática. Atualmente, a China produz sozinha cerca de 80% dos painéis solares do mundo, 70% das turbinas eólicas e 60% dos veículos elétricos. Enquanto isso, a situação é bem diferente nos Estados Unidos, onde Trump cancelou os acordos climáticos mais importantes e cortou subsídios para parques eólicos, apostando no carvão e no aumento das exportações de petróleo. Tirei os Estados Unidos do injusto Acordo de Paris, ou seja, perfurar, bebê, perfurar. Baby drill.
Para especialistas, incentivar a exploração de petróleo e fechar mercados para exportações vai prejudicar ainda mais os Estados Unidos. Isso se o país quiser manter sua posição de maior potência econômica global. Acho que algumas das novas tecnologias verdes, como energia solar fotovoltaica, eólica, armazenamento em baterias, veículos elétricos, representam de fato a direção da economia mundial, mas também a transição para uma economia de baixo carbono. Quinto, e quais são os pontos fracos da economia chinesa? Em outras palavras, onde essa competição pode terminar? No quesito energia, eu apostaria muito mais no futuro da China do que no dos Estados Unidos. E apostaria muito mais nos Estados Unidos no quesito financeiro do que na China. A China tem uma dívida pública imensa e a economia enfrenta dificuldades por causa do envelhecimento da população. Faz 10 anos que os dias de crescimento econômico de 2 dígitos ficaram para trás. Hoje, o crescimento chinês é estimado entre 4% e 5% ao ano. Os dias de prosperidade econômica da China, infelizmente para o país, já passaram. Considerando todos os erros políticos cometidos no passado pela China em termos econômicos, a economia atual está em declínio. Além disso, muitas empresas internacionais estão relutantes em investir na China por causa do sistema de vigilância digital do governo chinês, que monitora segredos de negócio e liberdades individuais. E isso pode abrir novas oportunidades para países emergentes, especialmente para a Índia, que é o país mais populoso do mundo e uma democracia com população jovem. A multipolaridade funciona para a Índia, é por isso que na política externa da Índia, se você observar a partir de 1947, a Índia tem sido neutra. Ela não escolhe lado, porque a dominação por blocos nunca é realmente uma coisa boa para a humanidade. Se a China vai se tornar a principal potência econômica mundial, ainda é incerto. Muitos sinais indicam para a ascensão de países como a Índia. Por isso, é muito provável que tanto a China quanto os Estados Unidos sejam substituídos por outros países em uma ordem econômica cada vez mais multipolar. Como se percebe, a máquina chinesa parece ir perdendo força, enquanto a máquina americana se mantém na sua posição, com a Índia correndo por fora. Mas pelo que se percebe, não será tão logo que os Estados Unidos irão perder a sua hegemonia. A seguir, o que esperar da COP30? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu na manhã desta quinta-feira a cúpula dos líderes, que antecede a COP30 em Belém. Em seu discurso, ele defendeu a superação da dependência dos combustíveis fósseis e a reversão do desmatamento na Amazônia. Ele também repetiu críticas ao sistema da ONU e aos países mais ricos. Disse ser necessário se afastar dos combustíveis fósseis, embora promova a exploração por petróleo na costa amazônica, na altura do Oiapoque. O Fundo de Florestas Tropicais será um dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Os recursos do fundo serão investidos e os lucros permitirão pagar anualmente aos países em desenvolvimento uma quantia por cada hectare de floresta preservada. A maior parte das florestas primárias se encontra nos países tropicais mais pobres, onde é mais rentável derrubar árvores do que preservá-las. Por isso, o fundo é encarado como um poderoso fator de mitigação das mudanças climáticas e uma reserva de biodiversidade. O chefe do executivo disse que a COP30 é um retorno da Convenção do Clima ao país onde nasceu, em referência à Eco 92, cúpula feita no Rio de Janeiro, em 1992. COP.
COP. Essas 3 letrinhas formam uma sigla em inglês, que quer dizer Conferência das Partes, uma referência às 198 nações que toparam um pacto pelo meio ambiente, proposto pela ONU e começou a valer a partir de 94. E aqui vale um parênteses importante. Você sabia que a história da COP está totalmente ligada ao Brasil? Isso porque foi aqui, mais especificamente no Rio de Janeiro, que aconteceu a Eco 92, ou a Cúpula da Terra, uma conferência sobre o meio ambiente que pautou todas as outras COPs seguintes. E nesse rolê, na Terra do Cristo Redentor, foram reforçados compromissos de ação e cooperação internacional. Parênteses fechado, bora voltar para aquela história do Pacto de 94, que tem um nome grandão. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O objetivo desse pacto é estabilizar a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera e evitar o superaquecimento do planeta. De 94 para cá, todos os anos, cientistas, representantes de governo desses quase 200 países, ONGs preocupadas com o meio ambiente e até celebridades se juntam para buscar soluções para a crise do clima causada pelo homem. O repórter Vinícius Muraza, da TV Cultura, conversou com o negociador brasileiro na COP30, que deu um panorama sobre o que se pode esperar deste encontro. Segundo o embaixador Maurício Lírio, que é secretário de Energia, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Itamaraty e negociador-chefe do Brasil na COP30, o cenário não é muito animador. Palavras dele ao se referir durante essa entrevista exclusiva à baixa ambição e adesão das grandes potências poluidoras e possíveis financiadoras na Conferência do Clima. O embaixador avalia que países como China, Índia, também a União Europeia têm apresentado metas insuficientes e não estão tão engajados como poderiam estar na COP30. Segundo ele, a saída dos Estados Unidos dos acordos como o de Paris tem um impacto importante, mas 2/3 dos países não apresentaram as novas metas de redução de emissão de gases do efeito estufa. O que isso significa? Que o Acordo de Paris, que passa agora por esse segundo ciclo de 5 anos de ser totalmente renegociado, ele precisaria de novas metas para conter o aquecimento global. Mas 2/3 dos países não apresentaram novas metas, por isso as negociações vão ser bastante complicadas. Ele também disse uma frase bastante importante: se os países falham nas negociações, teremos novas tragédias e as devastações que mais uma vez afetarão os mais vulneráveis. Eu questionei ele também sobre o Brasil tentando liderar como exemplo, mesmo diante de alguns fatos controversos durante este ano de COP30, o ano de 2025, como a licença para a exploração de pesquisa na margem equatorial de petróleo na chamada Bacia da Foz do Amazonas. Ele disse que, mesmo com produção do petróleo, a matriz brasileira permanece muito limpa e que uma coisa não invalida a outra. Sobre financiamento climático, dinheiro que o Brasil quer e precisa muito atrair também durante a conferência que vai acontecer aqui em Belém, financiamento climático, um assunto bastante importante e bastante controverso durante a conferência. Um tema paralelo de financiamento climático é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o chamado TFFF na sigla em inglês. É um fundo liderado pelo Brasil que vai reunir verba de bancos de desenvolvimento internacionais, de grandes potências que quiserem contribuir para financiar medidas de conservação, de proteção das florestas tropicais. E o Brasil é um dos principais países nesse sentido, já anunciou $1 bilhão de aporte, e o que o embaixador Lírio me antecipou, mas não pôde detalhar, segundo ele, para não estragar a surpresa, é que novos países vão sim anunciar aportes importantes durante a COP30 aqui no Brasil. Esse dinheiro pode ser muito importante para a proteção não só da floresta amazônica, como outros biomas brasileiros e outras florestas tropicais no mundo inteiro. Resultado concreto da COP, o que vai dizer se foi bem sucedida ou não, são justamente essas iniciativas práticas de implementação e que a gente vai acompanhar aqui em Belém bastante de perto. O que comprova que o cenário para esta conferência não é nada animador é de que todos os compromissos assumidos ao longo das diversas conferências que já aconteceram desde 1992 não foram cumpridos em sua integralidade.
A seguir. Um tesouro para o Brasil descoberto em Caçapava do Sul. Você já deve ter ouvido falar muito em terras raras, um grupo de 17 elementos químicos, escândio, lítio e mais outros 15. Eles são essenciais para tecnologias modernas, como eletrônicos, celulares, computadores, energias renováveis como turbinas eólicas, painéis solares, veículos elétricos e até mísseis intercontinentais. A China domina a produção e o refino destas terras raras, gerando preocupações geopolíticas para outros países, pois o Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de terras raras. E onde elas se encontram fundamentalmente? Aqui, no território gaúcho, mais especificamente em Caçapava do Sul, ou seja, temos um tesouro aqui junto de nós. E quem nos dá os detalhes deste potencial é o canal Artifícios Automotivos. Imagina só, meu amigo e minha amiga, no coração do Rio Grande do Sul, em uma cidade que muita gente talvez nunca tenha nem ouvido falar, o chão está escondendo um segredo capaz de mexer com a balança de poder mundial. Não, não é ouro, não é petróleo. É algo ainda mais valioso na corrida tecnológica global, as terras raras. E não me venha com essa de que se é raro, deve ser pouco, porque não é bem assim. O nome engana. Essas belezinhas estão em turbinas eólicas, celulares, satélites, processadores, carros elétricos e até em mísseis. Ou seja, sem elas, meu amigo, a tecnologia moderna simplesmente para. Agora segura essa, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, da UFRGS e da Unipampa, descobriram que as rochas em Caçapava do Sul têm uma concentração de terras raras até 8 vezes maior do que a da China. E quem é que domina esse mercado hoje? Sim, a China. Mas com esse achado, o jogo pode virar. E é aí que o Brasil entra no mapa como potência mineral estratégica. Você sabia que o Brasil já é dono da segunda maior reserva mundial de terras raras, mas, até hoje, não conseguiu explorar isso direito por causa da baixa concentração? Pois é. Agora a história é outra. Essas rochas foram formadas por atividade vulcânica milhões de anos atrás. E o detalhe que deixou os especialistas com os olhos brilhando foi baixa radioatividade e fácil acesso. É o tipo de combo que faz os investidores internacionais babarem. Imagina só, o Brasil pode não só reduzir a dependência de importações, mas também se tornar fornecedor estratégico para países que querem dar uma escapada da dependência chinesa. Estados Unidos, Europa e até a Índia já estão de olho nessa nova fronteira mineral. E claro, não é só de terras raras que estamos falando. Nessas mesmas jazidas também tem nióbio, tântalo e outros minerais estratégicos. Ou seja, é praticamente um combo premium da natureza. Esse projeto já conta com financiamento do CNPq, envolve dezenas de pesquisadores e já atraiu interesse internacional. E como sabemos, quando gringos começam a olhar para uma cidadezinha de 30 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, é porque a coisa é realmente séria. Mas calma, a exploração ainda não começou. Os estudos devem seguir até 2026, avaliando viabilidade econômica, ambiental e tecnológica. Até lá, Caçapava do Sul vai continuar sendo uma cidade histórica, mas já carrega no colo a promessa de virar protagonista global. E aí entra o detalhe que vai deixar qualquer analista geopolítico com dor de cabeça. Quem controla esses minerais, controla tecnologia, energia e defesa.
É como se a chave do futuro estivesse enterrada debaixo de um pedaço de chão gaúcho. Agora, pensa comigo. Uma cidade pequena, conhecida até então pelas belezas naturais, pode se tornar epicentro de uma revolução financeira e tecnológica. É como se de repente Caçapava do Sul fosse promovida a capital mundial das terras raras. Imagina a cena. Você chega em Caçapava do Sul, vai visitar a pracinha central, pede um pastel na feira e de repente descobre que está sentado em cima do chão mais valioso do planeta. O tio do pastel não está mais aceitando o real. Só quer ser pago em nióbio e tântalo. O Uber da cidade não cobra corrida, cobra em quilos de minério. E a criançada já não troca figurinhas na escola. Agora ei, quer trocar 2 terras raras por um holograma do Neymar? Meu amigo, se isso vingar, até o chimarrão de Caçapava vai ser exportado como produto estratégico. Afinal, nunca se sabe se não tem mais uma reserva escondida embaixo da cuia. Só tem um detalhe: esses minérios são difíceis e caros de extrair e processar devido à complexidade da separação. Porém, uma riqueza desta não pode ser ignorada. É um potencial enorme que o país tem e que Rio Grande deve potencializar a sua exploração. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, da Padaria e Confeitaria Roma e do Instituto Unimed RS. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se em cindylojaspoa.com.br. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. Um aviso para os nossos ouvintes guaibeiros: eu estarei em férias nas próximas 2 semanas. Retorno no dia 29 com o Mundo na Guaíba. Mas o programa não para. Terá sequência com algum colega nosso aqui. Até lá então. Você ouviu o Mundo na Guaíba.
Apresentação e produção, Jurandir Soares.